Nós estamos aqui para iniciar mais uma sessão do Viva a Música. Eu sou o Eduardo Campolina, sou professor na área de composição na Escola de Música. E eu vou estar acompanhado nessa sessão do João Pedro Morales, que é um aluno da nossa pós-graduação e que está fazendo, junto comigo, uma pesquisa na área de performance experimental, que seria o nosso foco principal aqui hoje, performance e experimentação. Eu vou inicialmente fazer uma exposição mais de caráter teórico, tentando colocar a performance nesse registro experimental, que é uma coisa recente. O livro mais importante a esse respeito foi escrito pelo Paulo de Assis, que é um escritor, compositor, pianista português, muito importante. Escreveu esse livro em 2018. Ele escreveu um livro a respeito da performance experimental. E o Paulo de Assis, eu vou deixar essa bibliografia no final, quer dizer, um pesquisador muitíssimo importante, uma pessoa que reflete com bastante profundidade a respeito. E esse assunto está sendo colocado com muita força e está, de alguma forma, mexendo com a área da performance. Então, eu vou fazer primeiro uma exposição mais, como eu disse, teórica, né, tentando colocar a performance experimental e suas bases, de onde ela vem, para onde ela pretende ir. E depois o João Pedro Morales vai fazer uma exposição para vocês do projeto que a gente está desenvolvendo, que ainda está em andamento, mas que já tem algum resultado, né? A gente tem que dizer que a performance experimental ela tem esse caráter coletivo, né? Isso é importante que seja dito, né? Tem uma série de transformações que essa perspectiva experimental propõe, e uma delas é tirar esse criador único e genial que resolve a obra e merece todos os aplausos por uma proposta, em lugar disso, de ordem coletiva. Até porque a proposta experimental supõe trabalhar com áreas distintas, né? Não só a música, mas misturar a música com o vídeo, com a pintura, com o teatro, com a poesia, todas as mídias juntas, e nessa hora o mais interessante e o processo fica mais rico é quando você compartilha as ideias com as pessoas das diversas áreas, cada um traz sua contribuição, né? Então, vamos tentar iniciar a nossa questão aqui. Aqui está, então, a questão performance musical e experimentação. É o eixo da nossa discussão aqui hoje. Bom, para começar a falar disso, a gente tem que abordar inicialmente esse termo performance, né? Que é um termo que vem da língua inglesa, mas ele já foi bem assimilado na língua portuguesa, sobretudo na área artística, né? Quer dizer, o que é a performance? É o ato presente e imediato de comunicação e materialização de um enunciado poético. Ato que requer, além do texto, e, portanto, de seu autor ou de seus autores, requer um intérprete e um ouvinte. Então, comunicação e materialização de um enunciado poético. Se o enunciado é musical, a poesia está na música. Se o enunciado é visual, a poesia pode estar no vídeo, né? E a performance é esse ato de apresentar esse objeto, né? Ou esse enunciado, como dizendo aqui. E a performance, então, é um momento instantâneo e efêmero de enunciação da obra. Instantâneo, porque para ela acontecer, ela está no tempo. E o tempo é uma coisa que a gente não segura, o tempo passa, né? A gente não tem passado, a gente não tem futuro, a gente só tem agora. E nem o agora a gente não tem, porque ele já passou, né? E a performance, ela se dá nesse agora, né? E ela é efêmera porque passa, justamente, né? Então, performance seria isso. E a performance experimental, então, ela vem renovar alguns aspectos dessa questão da performance, como ela era dada até os dias atuais. Bom, a gente tem que falar também de ontologia. Essa palavra, ontologia, é uma palavra importante quando a gente reflete sobre a obra de arte. O que é uma ontologia? É o estudo do ser enquanto ser. Suas categorias, seus princípios constitutivos, suas essências, né? Quer dizer, uma pesquisa ontológica, ela procura ir na essência, na origem de um ser, ou de um aspecto, ou de um objeto, né? Ou de uma situação,
Tudo que tem a ver com essa origem, o que essa origem irradia, né? Como essa origem absorve os estímulos que vêm de fora para poder se constituir, tudo isso seria uma ontologia. Então, o que nós estamos fazendo aqui, inicialmente, é uma proposta, uma reflexão ontológica sobre justamente a obra de arte, porque a performance trata da apresentação de uma obra, né? Bom, essa discussão ontológica, onto é o ser, né? Essa discussão remonta à Grécia Antiga, a Platão, 4 séculos antes de Cristo. Essa questão também foi debatida por pensadores das civilizações orientais antigas na Índia, na China. Quer dizer, essa questão do homem enquanto ser no tempo, né, que passa, isso inquieta o homem desde esses primórdios da nossa civilização e da civilização oriental também, né? É uma questão sempre debatida, não há um fecho, não há uma conclusão absoluta e definitiva, é um debate sempre em andamento, tá certo? Essa discussão do ser, e então a ontologia estuda o ser, né? Aí vamos dizer, pode ser o ser humano, né? Mas pode ser uma obra de arte também. No nosso caso aqui é mais a questão da obra que está nos interessando. Então, a questão ontológica que nos envolve nesse momento, ela abre, vou botar 3 questões aqui. O que é uma obra de arte? Como definir? Isso é arte? Isso não é arte? Como a obra se constitui? A obra é um objeto finito, ou é um objeto em transformação, né? A obra ela é feita para se dissolver depois. Como se constitui a obra? E de que modo ela se relaciona com o seu entorno? Aqui nós chegamos realmente na questão da performance, porque a performance é justamente o ato, né, de apresentação desse dado poético, e ela vai ter uma relação com o entorno. Quer dizer, em princípio, a obra visa comunicação, né? Sai de alguém, é um criador ou os criadores, e vai chegar no público receptor, né? Como que essa obra se relaciona com o seu entorno? Então, essas questões, na verdade, são questões ontológicas a respeito da obra de arte, que estão puxando aqui a nossa discussão. Então, que eu trago um quadro para vocês. Esse é um quadro do Edouard Manet, pintor francês, pintado o quadro O Cristo Morto, 1864, século XIX. Isso é uma obra de arte aceita, admirada, odiada, rejeitada, comprada, vendida, né, exposta. Mas é um conceito, ela entra no lugar da obra de arte enquanto conceito estável. Né? Isso é um quadro, isso é uma representação, que a gente chama. Né? Está representado aqui um Cristo morto. É bastante impressionante, porque ele está morto com os olhos abertos. Isso é sempre observado desse quadro. Né? Está amparado por um anjo por trás dele e um outro anjo do lado que, pela expressão, lamenta a morte do Cristo. Então, esse quadro ele tem um aspecto comunicativo, ele nos passa uma mensagem, ele tem algo que está sendo representado aqui nesse momento. Bom, vamos para frente? Isso aqui é um handmade do Marcel Duchamp, 1903. Marcel Duchamp é um artista francês. E ele propõe o handmade, que é o objeto pronto. Isso é o primeiro que ele faz. Ele fez uma série. É um objeto pronto que ele coloca enquanto obra de arte. Bom, quando Marcel Duchamp coloca isso em 1913, olha bem, nós tínhamos esse quadro em 1864. Para 1913 são 50, quase 50 anos, né? 49 anos. Aqui existe uma estabilidade no objeto e na apreciação desse objeto. Quando Marcel Duchamp coloca isso, essa estabilidade se perde. Né? Quer dizer, se isso aqui representa uma cena, em princípio, triste, lamentável, pela posição aí dos personagens, né? O que isso aqui representa? Né? Onde isso quer chegar? Isso é para ser admirado? Isso é para nos tornar tristes, alegres, raivosos, jubilantes? O que é isso? Né? Bom, o Marcel Duchamp, quando toma essa atitude, né, de apresentar um handmade enquanto obra de arte, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala: eu não estou preocupado com o prazer retiniano.
Quer dizer, eu não estou mostrando isso para vocês olharem e ter prazer com a vista, com o olhar. Não quer mais isso. Ele falou que quer trabalhar na massa cinzenta, no cérebro. Ele quer justamente desestabilizar o ambiente. Ele não quer mais representar uma comunicação direta. Ele quer provocar o choque. E ele provoca. Né? Quer dizer, essa atitude de Marcel Duchamp, ela reverbera durante vários séculos. Ela chega até hoje. Né? Nós podemos dizer que até hoje nós estamos no rastro dessa atitude do Duchamp, quando coloca o ready-made como obra de arte. Porque realmente ele coloca essa ação. O que é a obra? O que é arte? Né? O que é gostar? O que é não gostar? Né? O que esse objeto provoca? A obra de arte só tem que provocar prazer? Ela pode provocar desgosto, ela pode provocar repulsa, ela pode provocar dúvida. Né? Quando ele coloca o ready-made, ele está visando esse estado de coisas, né? Gerar uma instabilidade. Isso realmente acontece. E essa instabilidade ela chega na música muito através do John Cage. O John Cage, em 1953, ele apresenta uma peça que se chama 4 minutos, 33 segundos. Acho que vários de vocês já ouviram falar. Essa peça, o pianista abre o piano, ele entra no palco, tem o piano, ele abre o piano, se assenta, coloca uma partitura vazia na estante ali do piano e fica em silêncio por 4 minutos e 33 segundos, depois se levanta, agradece e sai do palco. Onde está a obra? Quer dizer, Cage, quando coloca 4 minutos e 33 segundos, olha bem, o Duchamp, isso aqui é 1913, né? Até 53, são exatamente 40 anos depois, isso chega na música, né? Com essa peça do Cage. Cage, ele era um duchampiano convicto, ele falava que estudar música estuda Duchamp, porque ele estava preocupado com a questão da ontologia justamente da obra de arte, né? Ele está preocupado em participar dessa instabilidade que o Duchamp está propondo. Bom, esses gestos, tanto do Duchamp quanto do Cage, que vai no rastro do Duchamp, eles provocam uma crise, então, como eu estou dizendo, não só em quem aprecia, mas também em quem produz, em quem comercializa, em quem representa, em quem possui um museu que vai colocar a obra lá dentro, ou possui uma sala de concerto e vai colocar a obra do Cage no programa. Né? Tudo isso está sendo abalado. Né? Então, hoje em dia, nós podemos dizer que as ontologias musicais existentes se encontram em impasse, para não dizer em profunda crise. Porque no rastro dessa atitude do Duchamp, do Cage, você tem também uma questão, por exemplo, a questão da partitura. Isso já foi dito N vezes, a partitura não é a música, ela é apenas um mapa. E esse mapa vai ser lido pelo intérprete ou pelo performer, e cada vez que ele for lido, o resultado vai ser um, nunca vai se repetir. Né? Então, o que é a obra? É a quinta de Beethoven, por exemplo. O que representa? Que versão é a versão boa? Né? Que maestro coloca a quinta de Beethoven no lugar que ela realmente deve estar? Isso é uma pergunta que não tem resposta. Né? Porque Beethoven fez qual era o tempo da Quinta Sinfonia, né? Qual era o andamento, o que era um fortíssimo para o Beethoven, o que era um fortíssimo para hoje. Né? Você pode apresentar essa peça como uma orquestra com instrumentos mais antigos ou com instrumentos modernos. A orquestra, hoje em dia, ela amplificou, as orquestras são imensas. Na época do Beethoven, isso não era assim. Né? Quer dizer, o que é a verdade de uma obra como a Quinta Sinfonia? Ou mesmo de uma sonata de Mozart, o piano do Mozart não é o piano de hoje. Né? Então, essas coisas todas influem no resultado e colocam força nessa questão. Onde está a obra? A crise é essa. O que é a verdade da obra? Quer dizer, existe alguma verdade da obra? Ora, eu posso tocar uma sonata para violino de Bach com um violino antigo, com um arco diferente, com as cordas de tripa no violino, que antigamente as cordas eram de tripa, a sonoridade vai ser completamente diferente do violino atual. Né? Quer dizer, o que é para qualquer coisa que a gente apresentar, uma peça de Shakespeare, que era representada lá, na época de Shakespeare na Inglaterra, hoje ela pode ser apresentada de uma maneira completamente diferente. O que é a verdade dessa obra? Tudo isso está em torno dessa questão ontológica da obra.
e vai abrir para a performance experimental, em função dessa crise, justamente. Bom, em relação à obra musical, temos basicamente duas visões ontológicas distintas. Isso é onde a coisa chegou para a gente, tá? Uma obra musical você pode vê-la, em princípio, sob duas vertentes diferentes, duas perspectivas, vamos dizer assim, né? A primeira seria o platonismo. O platonismo insiste na primazia do mundo das ideias, onde tudo é perfeição. Isso nos leva ao conceito de representação. Por quê? Porque qualquer realização artística concreta no mundo real é mera representação, é cópia empobrecida de um original imaculado e intangível, localizado no campo das transcendências, no mundo das ideias. A partir daí, compor uma obra é menos criá-la do que descobri-la. Quer dizer, isso é a visão do Platão, que resistiu durante muito tempo, né? Existe um mundo das ideias onde estão as coisas perfeitas e tudo que o artista faz é uma cópia empobrecida. Ela se distancia da verdade. Platão, inclusive, na República, ele fala que o artista não podia vir para a cidade, que o artista é um mentiroso, né? Quando ele faz uma escultura, né? Ou quando ele pinta um quadro, ele está pintando uma imagem que ele tem de algo que está perfeitamente constituído no mundo das ideias, que ele está trazendo para cá de forma empobrecida. Então, para Platão, o artista é um mentiroso. Ele está se distanciando dessa verdade, justamente platônica, né? Do mundo das ideias, da perfeição. Tudo é cópia, tudo é imperfeito. Então, a gente pode pensar isso, né? Quer dizer, a obra do Beethoven, ela foi concebida, o Beethoven já copiou algo que ele estava vendo nesse mundo das ideias e trouxe para o real, escreveu na partitura, olha a distância, né? Aí a gente vai tocar, um toca de um jeito, outro toca de outro. O platonismo você nunca chega, né? Você está sempre na promessa de chegar em algo que é inatingível. Bom, e nós temos uma segunda visão, que seria o nominalismo. O nominalismo coloca o foco nos materiais e na estrutura, que constituem, fundamentam a prática musical. Material, estrutura. O nominalismo rejeita as abstrações, considerando a performance da obra como se baseada na repetibilidade e variedade desse material, que a constitui, que é bem articulado da vida a uma forma. Quer dizer, o nominalismo já é diferente. É o seguinte, olha, a obra é o que o artista escreveu. Se ele escreveu 2F num determinado acorde, 2F não é 2P, 2F é muito forte. E o artista tem que procurar traduzir isso da maneira mais fiel possível. Isso é um nominalismo, é o mundo da exatidão, né? E aí a gente tem a frase do Stravinsky no início do século passado, que ele fala, eu não quero que ninguém interprete a minha obra, não, eu quero que toque o que eu escrevi. Se eu escrevi o andamento é X, tem que ser andamento X. Né? Se eu escrevi a dinâmica tal com o crescendo, tem que respeitar o que eu estou colocando. Porque eu fiz a partitura mais fiel possível à minha ideia. Né? Você tem que respeitar. E chega a um momento da história da música, que é justamente no meio do século passado, que você tem uma corrente, né, estruturalista, serial, onde tudo era absolutamente anotado, cada nota com sua dinâmica, cada tempo pode ser variado de compasso a compasso. Chega-se numa complicação enorme do ponto de vista da partitura, né? Ela contém muita informação e essa informação tinha que ser toda interpretada e reproduzida para a plateia. Né? Então, nós temos o platonismo, que visa uma perfeição inatingível, nós temos o nominalismo, que visa reproduzir da maneira mais fiel possível a ideia do autor. Não está se importando se ela vem do mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Está importando com aqui agora. Existe uma estrutura que foi prevista, organizada, vamos realizar essa estrutura. Bom, a Lydia Guer é uma pensadora extremamente importante na atualidade. Na década de 90, ela pergunta não se as obras musicais existem, né? Porque a partir do platonismo, por exemplo, a obra só existe lá em cima, ela não existe aqui. Né? Então, a Lídia já não está preocupada se existe ou não existe. O que ela preocupa? Em que momento particular da história, uma maneira específica de conceber a obra musical se tornou uma força regulativa que define as práticas musicais atuais. Quer dizer, a partir de que momento a ideia de obra se constitui?
Essa é a questão. E por que essa ideia dura até hoje? E se ela dura, de que forma ela dura? Como é que isso está acontecendo hoje em dia, a partir dessa origem, a partir do momento em que alguém define o que seria uma obra de arte? Bom, então, a questão fundamental nos dias atuais se relaciona com as condições de identidade das obras musicais. Se a partitura não é a obra, o que é exatamente a obra? As obras musicais são ideias abstratas, são coisas concretas. Como pode uma obra musical ser identificada como esta obra, esta é a obra? Como pode uma instanciação de uma obra ser considerada adequada, legítima? Quer dizer, qual é o concerto, qual é a formação que coloca a obra musical no seu devido lugar legítimo? Isso são questões bastante atuais. Bom, se a gente pega, do ponto de vista histórico, da Idade Média, a vida intelectual e artística na Idade Média e em grande parte do Renascimento funciona sob a tutela da corte e da igreja. Quer dizer, são os nobres, né, a monarquia, a corte e a igreja que têm meios para financiar os artistas. Né? Eles bancam esses artistas, mas ao mesmo tempo que eles bancam, eles impõem limites. Um pintor no Renascimento bancado pela igreja não vai pintar qualquer coisa, ele tem que pintar algo que o Papa esteja de acordo. Né? A gente tem o exemplo de Palestrina, na Renascença, século XVI. Ele foi advertido, porque ele começou a escrever polifonias extremamente complexas, né? Então, você tinha um culto da Igreja Católica, e a música era do Palestrina, ele ia cantar. A polifonia era tão complexa que você não entendia a letra, você não sabia mais onde é que estava, isso perturbava as mentes, né? A Igreja repreendeu o Palestrina, falou, não, simplifica, porque você está perturbando o ritual. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? É que tanto a corte quanto a igreja patrocinavam, mas delimitavam o campo do artista. Isso até o Renascimento. Durante o classicismo, há a libertação econômica e social do comando da aristocracia e da igreja. Então, os artistas começam a se libertar da nobreza e do clero. Se libertar desse comando e de suas demandas éticas e estéticas. O artista se liberta. Ele vai fazer o que ele bem entende. Isso só começa a acontecer a partir do Renascimento. O processo de autonomização tem início em Florença, no século XV. Autonomização, quer dizer, o artista começa a aparecer enquanto aquele que faz o que ele quer. É na Florença do século XV que os pintores começam a assinar seus quadros. Antes não se assinava. Ele pintava em honra de Deus, ou da igreja, ou do nobre, mas ele não assinava, ele não era nada. A questão era a obra que estava no meio. A partir daí, começa a autonomia do artista, que é fortemente acelerada com a Revolução Industrial, meados do século XVIII, com a afirmação do direito dos artistas de legislarem com exclusividade em seu próprio campo, campo da forma e do estilo, ignorando as exigências externas de interesses religiosos ou políticos. Então, a autonomia do artista a partir do século XV. Quando Duchamp propõe o Handmade, ele é um artista absolutamente autônomo, né? E até solitário, porque ele é combatido com muita força, né? Mas autonomia total, ele faz o que ele bem entende. Bom, então, eu coloquei aqui um esqueminha. Nós temos o campo da recepção. Vamos pensar na questão da música aqui. A gente tem a obra, a gente tem o criador e a gente tem o performer, que vai tocar essa obra que foi criada pelo criador. E todas as três instâncias estão julgando para o campo da recepção. O performer apresenta, a obra chega no receptor e o criador fez a obra para chegar no receptor. Isso seria, vamos dizer, uma configuração de uma obra musical desde a sua origem, do criador até a sua apresentação e a chegada no campo da recepção. Se a gente mexe um pouquinho com esse gráfico, pensa bem, a gente bota o performer um pouco para baixo e bota o criador para baixo e deixa a obra no meio. Isso é uma configuração. Foi o que eu descrevi aqui. Até Renascença, Idade Média, é a obra que está no meio. O criador, o performer, o que importa. Não é que pouco importa, mas importa menos. Né? A obra é que está no centro e ela que vai para o campo da recepção. Bom, isso pode ser alterado. Com o desenvolvimento da sociedade ocidental, o criador começa a ganhar proeminência, ele começa a ficar no meio. Não totalmente sozinho no meio, mas ele chega no meio. Isso corresponde o quê, gente? Corresponde ao Beethoven que eu estou falando. Né?
O Beethoven fez a sinfonia, ele é o Beethoven, ele é o criador, ele é o grande gênio, né, que fez suas 32 sonatas. O Mozart fez sua ópera, né? Bach fez a Arte da Fuga, né? Quer dizer, o criador começa a aparecer enquanto um personagem fundamental nessa configuração. Tá? Ele é como se fosse quase que o centro. Né? O gênio é o criador. Bom, criador no centro, primeiro obra no centro, agora criador no centro. Se a gente tira o criador no centro, a gente pode pôr o performer no centro. Bom, isso aqui é um avanço na história. É claro que isso é esquemático, o que eu estou mostrando aqui, né? Mas o performer no centro seria uma coisa mais da idade do romantismo, quer dizer, onde aparecem os grandes intérpretes. Né? Você tem o Rubinstein no piano, que ainda é século XX, mas ele vem de uma noção romântica. Né? Você tem o Rubinstein, é um grande pianista. Você tem o André Segovia no violão, que é o violonista. Né? Ele é o performer. Você tem o Pablo Casals no violoncelo espanhol, lá, que é o melhor intérprete de tudo. Você tem o Furtwängler na regência. Né? São os grandes performers que começam a ocupar esse lugar de centro aqui, nessa configuração. Bom, isso gera uma certa tensão aqui entre o criador e o performer. Por quê? Justamente esse conflito, essa tensão, porque o performer começa a ganhar muita autonomia e ele começa a alterar o que o criador criou. Você tem, por exemplo, as cadências de violino dos concertos românticos, concerto de Brahms, por exemplo, o sujeito chega, o compositor, no caso o Brahms, chega num determinado momento, ele para a orquestra, um acorde suspenso, numa dominante, geralmente, e o violinista aí vai tocar e vai demonstrar todo o seu virtuosismo e a sua capacidade. Né? Aí cada violinista vai escrever a sua própria cadência e começa a fazer o seu show ali. Acontece que esses solistas começaram a extrapolar. E o sujeito escrevia um concerto absolutamente caprichado, vinha o performer, na hora da cadência ele começava a voar demais e isso incomodou. Então, o performer no centro, né? Se você pegar o André Segovia, já é conhecido, eu saio do violão, estou falando isso por isso, a gente vê isso muito, Segovia era o grande violonista do século passado, né? Ele tocava Segovia. Ele fazia coisas absolutamente fora do chamado estilo, né? Ele fazia o que ele dava na cabeça dele. Né? Ele era muito musical e ele tinha uma mágica interna que isso agradava, mas ele é muito questionado hoje em dia, apesar de tudo que ele teve de importância para o meio violonístico. Né? E assim também os pianistas, né? Assim também os violinistas. O performer não é necessariamente o criador, ele está numa outra relação com a obra. Bom, então, o que nós propomos agora? É um performer criador. Aqui nós chegamos no nosso campo da experimentação. Você não vai ter mais um grande criador. Você vai ter um performer, ou você vai ter um grupo de criadores trabalhando juntos, que vão poder ficar nesse centro e se relacionar, colocando a obra e o criador, esse criador antigo, que era o gênio, né, que era o centro, eles ficam um pouco eclipsados, e esse performer criador, então, vai julgar com o campo da recepção. Isso seria a proposta da performance experimental. Tá? O performer, ele pode pegar uma obra, inclusive pode pegar uma obra que não foi pensada para ser experimental e tratá-la de uma maneira muito mais livre, alterar, misturar as mídias e gerar um outro produto que vai ser levado para o campo da recepção. Tá? Então, essa performance, se nós pensamos, então, numa música como performance, nós precisamos pensar sobre que tipo de objeto a música é, e até mesmo até que ponto é apropriada pensá-la como objeto. Como a performance alimenta a formação de sentido? Isso é a questão central aqui, né, gente? Quer dizer, o objeto vai ser apresentado, ele vai gerar um sentido. Né? E a performance pode alimentar esse sentido, pode enriquecer esse sentido, pode empobrecer também, pode destruir, pode renovar. Mas agora, essa questão da autonomia, né, de quem apresenta a obra de arte está no seu máximo com a performance experimental. O regime experimental permite o acoplamento de sistemas heterogêneos, criando novas conexões entre materiais diversos. Conexões essas mais rigorosas do que acidentais, mesmo se indeterminadas previamente. Olha, o regime experimental permite o acoplamento de sistemas heterogêneos,
Vídeo junto com música, junto com pintura, junto com poesia, junto com cinema. Criando novas conexões entre materiais diversos, vídeo, música, poesia, teatro, cinema. Conexões mais rigorosas do que acidentais. Aqui está a grande questão, né? Não adianta juntar qualquer coisa para você falar que você tem uma obra de arte. Não é assim. Esse é o ponto. A fragilidade do processo experimental. É conseguir algo que seja consistente. É muito difícil, mas a gente acho que tem que correr nessa via aberta para ver onde é que a gente chega, porque a perspectiva de renovação é muito grande. Tá? Então, conexões mais rigorosas do que acidentais, mesmo se indeterminadas previamente, não se sabe onde vai chegar. Trabalha-se não simplesmente com os arranjos de estruturas, mas com modos transversais de comunicação. Então, transversais justamente porque supõe diversas mídias julgando uma com a outra. E essas mídias podem conectar toda a diversidade de materiais possível e imaginável. O campo está aberto. Então, nós podemos ter uma obra musical. Essa obra musical pode ser associada a uma pintura, uma ação teatral, uma poesia. Você pode partir da obra e conectar o título de uma obra com uma pintura. Eu acho que esse processo é que o João vai mostrar para a gente aí. A gente parte do álbum musical, do Astor Piazzolla, Verano Portem, e conecta com uma pintura que tem a ver com verão. Vou deixar para ele explicar. Né? Mas aí eu estou fazendo uma suposição. Você pode partir do álbum musical e jogar com uma pintura que tem a ver com a obra, mesmo que seja pelo título ou que seja pelo caráter. A obra musical, vou dizer que ela tem uma certa violência, a pintura também tem gestos violentos, a obra musical é algo de mais tranquilo, a pintura pode até se opor pela violência, porque não tá, a oposição está dentro também. Bom, da pintura a gente pode derivar uma poesia. Você pode ter uma obra poética que se associa àquela pintura. Então você já se distanciou da obra, passou pela pintura e chegou na poesia. Da poesia, a gente pode imaginar uma ação teatral, tá certo? Que tem conexão com essa poesia. Então você vai se distanciando, mas da ação teatral você pode voltar na obra musical. Então eu estou dando aqui um percurso simples, né? Onde você envolve 4 mídias diferentes: o som, a música, a pintura, a imagem fixa, uma poesia, uma associação de palavras, linguagem, uma ação teatral que envolve cena, envolve som, envolve poesia, envolve... Né? Isso seria uma possibilidade. Né? Quer dizer, eu vou terminar aqui então. Eu espero ter dado para vocês uma noção dessa transformação que o universo experimental está trazendo para a área da performance. É um campo recente, a gente tem muito a descobrir aqui dentro, mas eu acho muito interessante porque ele é libertador, né? Mas a gente tem que ver que eu, pelo menos, sou partidário do rigor absoluto. Né? Na arte, eu, pelo menos, defendo isso. Eu não abro mão do rigor. A gente não pode abrir mão do rigor. Né? Quer dizer, misturar coisas diferentes não quer dizer misturar sem muito rigor. Eu acho que o rigor tem que estar presente. E o rigor não quer dizer mau humor, não quer dizer tristeza, não quer dizer prisão, ele quer dizer simplesmente rigor. Né? Nessas misturas para poder conseguir algo que seja otimista. Né? Ainda é possível criar sentido, apesar de estar trabalhando um universo bastante diferenciado do que nos deu a tradição até hoje. Então, eu vou encerrar aqui e passando a palavra para o João Pedro Morales, que vai mostrar um pouco do que a gente fez na nossa tentativa de performance experimental. Eu me despeço de vocês, então, agradeço e passo a palavra para o João, que vai seguir com a nossa apresentação. Muito obrigado. Até uma próxima. Olá, meu nome é João Morales, eu sou violonista, aluno do mestrado na Escola de Música do FMG, com orientação do professor Eduardo Campolina. Eu primeiro queria agradecer o convite da professora Luciana Monteiro para participar dessa conversa e agradecer também toda a organização do Viva Música, o pessoal da produção e da edição, pelo apoio. Eu vou trazer aqui 2 relatos de 2 experiências com o violão que tem a ver um pouco com o que o professor Eduardo Campolina trouxe anteriormente a respeito da performance experimental, né, da experimentação na performance musical. A primeira experiência foi com a obra Baião Barroco, do compositor mineiro Juarez Moreira,
que foi uma experiência fora do âmbito do mestrado. E a segunda experiência foi com a obra Verano Portenho, do compositor argentino Astor Piazzolla, que foi uma experiência que já tem uma relação com a minha pesquisa de mestrado, por causa do repertório, e que ainda está em andamento. A respeito do Baião Barroco, da primeira experiência que eu tive, que foi no ano passado, importante que eu cito aqui o contexto dessa experiência, que foi em um recital que fez parte de um projeto aprovado no Fundo Estadual de Cultura, com esse título, Violão Mineiro entre o Erudito e o Popular. E a ideia era trazer obras para violão de compositores mineiros que destacam uma certa relação de interseção entre esses ditos universos erudito e popular. Um outro ponto foi que essa apresentação, esse recital, aconteceu em consonância com as comemorações de 300 anos de Minas Gerais. Então, partindo desses dois pontos, desse contexto, eu levantei as seguintes problematizações. A primeira, em relação à ideia de uma fronteira entre o erudito e popular, a existência dessa fronteira, né, entre o erudito e popular, algo que já fica bastante dissolvido se a gente se atenta ao título da obra em questão, que é Baião Barroco, né? E a segunda problematização foi a respeito do que eu chamo de convenções históricas, que parte dessa pergunta, o que houve antes de 300 anos, então seria esquecido, né? Ao se afirmar que Minas tem 300 anos, é, supõe-se que o que aconteceu antes desse tempo não tem relação com a própria construção do Estado de Minas Gerais? Nesse sentido, eu trabalhei da seguinte forma, a partir dessas duas problematizações, né, para operar com essas duas problematizações, eu acabei introduzindo no meio da obra do Baião Barroco uma sessão de improviso, que partiu inicialmente do estudo número 11 de Heitor Villa-Lobos, que é considerado um estudo do repertório erudito para violão. A gente sabe que um dos aspectos evidentes em certas obras do Villa-Lobos é a construção de uma paisagem sonora que se relaciona com o universo musical indígena e se refere a um passado diferente desse passado eurocêntrico, digamos assim, que coloca, por exemplo, Minas com 300 anos de idade, né? Nesse sentido, também um outro material foi tomado como parâmetro, que foi um canto indígena da tribo Kayapó, que foi gravado em um disco da compositora Marlui Miranda. E aí eu acabei operando com esses dois materiais, né? Esse canto da tribo indígena Kayapó e o estudo número 11 de Villa-Lobos, para trazer essas duas problematizações da fronteira entre o erudito e popular e essa convenção histórica que eu chamo, né? A respeito dessa experiência, eu faço duas considerações. A primeira, que tem a ver com o reconhecimento das obras, porque perceber essas problematizações dependia de um certo conhecimento anterior das obras em questões, né? Do conhecimento do Baião Barroco, do estudo número 11, até mesmo do canto indígena, para que essa problematização, esse fluxo de problematização fosse bem colocado, né? E um outro ponto diz respeito que foi uma experiência um pouco mais tímida, porque não aproveitou outros recursos e outras mídias, como imagens ou outros tipos de sonoridades que não fossem do violão, né? Mas também não deixou de ser uma experiência possível, né? Mesmo não trabalhando com outras mídias. A segunda experiência, que já tem uma relação com a minha pesquisa do mestrado, foi a partir da obra Verano Portenho, do Astor Piazzolla, e a ideia inicial era produzir uma performance em uma abordagem experimental para violão e outras mídias, dessa obra que é uma obra tradicional do repertório sul-americano. A gente acabou utilizando a versão, o arranjo para violão do Sérgio Assad, uma vez que Verano Portenho não foi escrito originalmente para violão, foi escrito por quinteto do Piazzolla, o próprio quinteto do Piazzolla tocar. E o arranjo do Sérgio Assad é um dos mais conhecidos é, no âmbito do universo do violão. O arranjo de Sérgio Assad, no geral, os arranjos são bastante conhecidos. E aí, para fazer essa experiência, né, para trazer essas problematizações, igual na experiência anterior, a gente acabou seguindo um procedimento que envolve três passos, que é um procedimento que é colocado pelo Paulo de Assis, que o professor Eduardo Campolina trouxe no início da conversa, e é um procedimento que envolve, no primeiro momento, né, uma arqueologia
no sentido que levanta diferentes materiais e que circundam a obra, que são materiais que podem ser gravações, podem ser transcrições, podem ser manuscritos, qualquer tipo de material que se relacione direta ou indiretamente com a obra em questão, né? O segundo momento se pressupõe uma genealogia, que é um estudo, o Assis coloca como um estudo analítico, historiográfico e comparativo, que busca identificar certas vibrações e ressonâncias entre certos materiais expressivos que foram analisados nesse estudo, né? E no terceiro ponto, a problematização, no terceiro momento, que é uma reconfiguração dos materiais que foram confrontados, né? Apresentar a ideia de apresentar novas disposições possíveis para aqueles materiais que foram selecionados. Então, no primeiro momento da arqueologia, a gente trouxe diferentes obras que habitam distintos espaços-tempos, mas que trazem alguma relação direta ou indireta com Verano Portem. A primeira delas foi o quadro Juno, do pintor alemão Gerhard Richter, e a relação aqui com o Verano Portenho tem a ver com a temática do verão, uma vez que o nome Juno, o nome do quadro, também é a versão alternativa do nome alemão do mês de junho. E o fato de que as cores desse quadro podem nos remeter ao calor do verão nórdico. A segunda obra que a gente trouxe foi o Concerto para Violino, de Antônio Vivaldi, que bastante conhecido pela composição das quatro estações, né, cuja composição inspirou também Piazzolla na produção das quatro estações portenhas. É, há uma relação que fica bastante evidente até em certos movimentos, igual no Inverno Portenho do Piazzolla. Há uma escrita bem próxima, uma escrita barroca que lembra um pouco a música de Vivaldi também. Depois a gente selecionou o poema El Tango, do também argentino Jorge Luis Borges, que foi escrito no mesmo ano da composição de Verano Portenho. E, na verdade, 1965 foi um ano importante para Piazzolla, porque marca uma parceria de Piazzolla com Borges. Na verdade, é uma parceria bastante conturbada, porque cada um tinha uma visão bastante particular do que seria o tango. O Borges era ligado a uma visão mais tradicional do tango, e o Piazzolla era ligado a uma visão um pouco mais inovadora do tango, com a introdução de elementos do jazz, por exemplo, e coisas desse tipo. E, por fim, um último material que a gente selecionou nessa fase de arqueologia foi uma transmissão de rádio feita por esse dramaturgo Antonin Artaud, em 1947. O título, a tradução desse título é Para acabar de vez com toda, para acabar de uma vez com todas com o julgamento de Deus. E aqui não é uma relação direta com a obra, mas sim com o processo experimental, uma vez que essa transmissão radiofônica coloca a remodelagem ou um redimensionamento da percepção humana que ele considerava praticamente anulada pela religião e pela moral. Bom, o que a gente apresenta aqui é só um recorte do processo criativo, na medida que outros materiais, outras obras foram selecionadas, por exemplo, fotografias e outros textos, né? A gente colocou aqui no mapeamento as obras citadas anteriormente. E na fase de genealogia, que lembrando mais uma vez, a genealogia é o estudo analítico, historiográfico e comparativo, a gente identificou certos parâmetros, assim, certas variáveis que se relacionavam com as obras em questão. Dando o exemplo aqui, noite, por exemplo, em Verano Portenho, há uma relação com a noite, na medida em que foi possível constatar que Verano Portenho foi escrito em uma noite. O Piazzolla estava voltando do Brasil para a Argentina e ele tinha que gravar essa obra no dia seguinte e acabou em uma noite escrevendo o Verano Portenho.
Um outro exemplo aqui é a espátula em Juno, do Gerhard Richter, que marca uma relação bastante forte do pintor com essa ferramenta da espátula, que qualificou e faz como uma assinatura várias obras dele. Também o corpo sem órgãos, da transmissão do Artaud, um conceito que fundamentou grande parte da filosofia experimental, de uma epistemologia experimental nas décadas seguintes. Bom, a gente acabou fazendo um destaque em certos termos, em certos componentes, que são componentes que a gente identificou certa vibração simpática, vamos dizer assim, certas vibrações, certos elementos que vibravam por simpatia, né? É lógico que essa seleção é apenas uma seleção no meio de várias possíveis. Por exemplo, eu poderia selecionar aqui Trovão no concerto para violino do Vivaldi e uma relação muito clara com o ruído do Verano Portenho. Então, vale destacar aqui que o importante aqui é mais experimentar essas diferentes vibrações entre esses diferentes termos, de que forma esses termos podem se relacionar, né, nessas diferentes obras. E na fase de problematização, a gente imagina que uma ideia de agenciamento, uma espécie de mistura entre essas diferentes energias, esses diferentes elementos que a gente selecionou anteriormente na genealogia. Por exemplo, eu poderia. É lógico que é impossível colocar todos esses agenciamentos aqui, de forma que alguns desses agenciamentos nem são conscientes, né? E o que a gente consegue e acabou fazendo nesse quadro foi mostrar a sequência dos eventos sonoros e visuais na performance, né? Então, colocando um exemplo, logo no início na projeção, a gente coloca noites de Juno, noite como um elemento identificado na obra de Verano Portenho, e a gente tentou fazer uma experimentação com Juno, de forma que a gente trabalhou alguns filtros de cor para deixar o quadro Juno com um aspecto mais noturno. Ao mesmo tempo, a trilha toca o terceiro movimento do concerto para violino de Vivaldi. Um outro exemplo aqui são os trinados que acontecem logo quando o performer entra, que ao mesmo tempo que o performer realiza os trinados, a trilha está executando sons do Richter pintando e a projeção está executando certos recortes de Juno que se relacionam com essa ideia sonora do trinado, né? Um outro exemplo, para terminar, seria o arrastre com a boca, que a gente coloca ali no final desse quadro, né, dessa linha do tempo aí, que o arrastre é um gesto idiomático do tango, geralmente executado pelo contrabaixo, e a gente imagina realizar ele com a boca, um gesto vocal que imita, de certa forma, o arrastre, de uma forma violenta, que há para trazer alguma relação com o termo violência que foi colocado lá no poema do Borges, onde há uma relação com a própria tradição do tango, né? A tradição que envolve certas brigas, algo que no texto do El Tango, do Borges, está bastante claro e o Borges faz bastante menção a essa violência. Para terminar, eu queria fazer pequenas considerações, não a respeito das experimentações específicas, assim, das experiências específicas, mas a respeito do processo experimental no geral, né, da performance experimental. A primeira delas diz respeito a uma suspensão de valores estéticos tradicionais, a ideia de que não existe uma moral transcendental que define o que a obra boa e a obra ruim, né? A performance experimental, a experimentação na performance musical não imagina essa ideia transcendental de que uma obra é boa ou é ruim.
Os critérios de avaliação, nesse caso, são relacionados com as próprias condições na qual o processo aconteceu. Então, nesse sentido, tem mais uma intenção, uma ética da performance experimental do que, de fato, uma moral. Um segundo ponto diz respeito que as experiências apresentadas, as experiências trazidas, são sempre uma experiência possível dentro de inúmeras outras possibilidades. Isso mostra algo bastante interessante na experimentação, na performance, de que são várias instâncias possíveis, admite-se uma multiplicidade de ideias e de diferentes ângulos, diferentes pontos de vista, quando cada um vai selecionar certos materiais, por exemplo, né? E por isso mesmo que é importante o trabalho coletivo. Ele é muito importante, primeiro, que traz certas habilidades técnicas que podem ser aproveitadas, né? Cada um traz certas habilidades, e esses encontros entre diferentes pessoas e diferentes modos de existência produz sempre algo bastante rico. Por fim, um debate bastante interessante diz respeito aos modos de comunicação, que seria o que eu chamo de modo de comunicação, como trabalhar a exposição de uma performance experimental de modo que esse fluxo de problematização seja colocado e não escape do público, e que o público possa perceber a performance experimental como uma instância crítica, que é algo bastante evidente, bastante colocado também na performance experimental, a atuação do performer como crítico diante dos materiais que ele seleciona. Eu queria deixar a sugestão de dois livros, um do Paulo de Assis e outro da Lúcia Derrico, que tratam de forma bastante aprofundada a questão da experimentação na performance. São livros bem recentes e eles são livros gratuitos, bastante fácil de encontrar eles, e são muito importantes foram bastante importantes para a discussão que a gente trouxe aqui. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite da professora Luciana, agradecer mais uma vez todo o apoio que foi dado aqui no Viva Música e dizer que quem quiser entrar em contato, tanto comigo quanto com Campolina, quanto o professor Eduardo, a gente está super disponível, é um assunto que a gente está achando super interessante trabalhar e a gente também está apenas começando a desenvolver esse assunto. Então, qualquer encontro nesse sentido é bastante interessante. Eu espero que a gente possa, partindo dessa apresentação, trazer trazer outras ideias, trazer vários encontros que são bem possíveis e bastante desejáveis também. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.